Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Após 12 rodadas cheias de emoção, com gols históricos e jogadas de tirar o fôlego, chegou a hora do mata-mata no Campeonato Paulista de Futebol, o Paulistão. Mais de 1 milhão de torcedores acompanharam a fase de grupos nos estádios e agora a disputa esquenta ainda mais. O Corinthians, dono da melhor campanha e da maior média de público, recebe o Mirassol em casa. A bola rola no domingo, 2 de março, com transmissão ao vivo da Record a partir das 18h30, às 6h30 da tarde. Mas o que a gente pode esperar dessas quartas de final? Corinthians mantém o favoritismo ou pode ser surpreendido, hein? Quais jogadores podem decidir os confrontos? Quem chega mais forte aí para a reta final do torneio? No 15 Minutos de hoje, a gente vai analisar tudo isso com o Cosme Rimoli, que é colunista do Portal R7. Seja muito bem-vindo, Cosme. Obrigado, Adriana. Estamos preparados aí para analisar essa fase que é sempre emocionante, sempre traz surpresas, viu? E quem vai acompanhar a gente nessa conversa é o Jean Brandão, repórter da Record. Oi, Jean, seja muito bem-vindo. Conta pra gente, a torcida quer saber quais são os 8 times que vão disputar aí essas quartas de final em busca de uma vaga na semifinal, hein? Olá, Adriana. Oi, Cosme. Um abraço para vocês, um abraço para quem tá ligadinho aqui com a gente. Olha, essa fase de grupos foi intensa, né? E agora restam os melhores. São 8 times que seguem na disputa pelo título do Paulistão 2025. Eu vou falar os times aqui, já que a Adri perguntou, e vamos lá já para os confrontos. Teremos São Bernardo e Palmeiras, Corinthians e Mirassol, Santos e Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino. Agora é tudo ou nada. Qualquer deslize pode custar a classificação. E é já sobre isso que eu vou começar a conversar com o Cosme. Cosme, as datas e horários das quartas de final do Paulistão já estão definidos, né? O primeiro jogo, que a gente pode começar por ele para a gente bater um papo aqui, coloca frente a frente Palmeiras e São Bernardo. Como é que você avalia a campanha desses dois times na fase de grupos e o que a gente pode esperar desse confronto decisivo, hein? Jean, boa. Olha, muito bom falar com você de novo. É, para mim, o confronto mais equilibrado nessa fase decisiva do campeonato, que é um jogo só. São Bernardo fez uma campanha excelente, ficou até à frente do Palmeiras, tanto que o Palmeiras é o único time grande que vai jogar fora. O São Bernardo tem um time muito compacto, intenso, com muita força física, e o Palmeiras se poupou durante todo o campeonato, quase foi eliminado, a classificação veio na última rodada. Palmeiras ainda é um time muito instável. Para mim, esse confronto é completamente imprevisível por conta do São Bernardo. O São Bernardo fez melhor campanha do Palmeiras, jogando um futebol muito mais moderno. O Palmeiras está se reestruturando, dá para anunciar o Vitor Roque ainda, está montando um time. Esse Palmeiras não é aquele Palmeiras vencedor de 11 títulos, não. É um Palmeiras atrás da reconstrução, está atrasado na montagem do time e, para mim, eu acho que o São Bernardo tem até mais chance que o Palmeiras. Agora, Cosme, no domingo o Corinthians vai enfrentar o Mirassol em casa, né? Então vai ter toda ali a força da torcida empurrando o time. Quais são os principais pontos fortes aí da equipe de Ramon Dias que podem fazer a diferença nesse confronto? Aí a gente falando dentro de campo mesmo. Então, sem dúvida nenhuma, o poder técnico dos jogadores, Garro, Memphis, Yuri Alberto, a força ofensiva do Corinthians. Mas um grande problema, viu, Adriana, que o Corinthians, esse começo de ano, fisicamente está abaixo. O Garro teve um acidente fatal, que ele não consegue ainda se recuperar psicologicamente. O Memphis, que o time depende demais dele, do rendimento, ele abusou das férias, ele voltou acima do peso, lento. O Corinthians ainda é muito melhor que o Mirassol, porque o Mirassol vive um período de instabilidade, demissão de técnico interino. O Mirassol se classificou muito bem para a Série A do Brasileiro, com o Mozart, mas o Mozart resolveu ir para o Curitiba. É um jogo que o Corinthians vem muito mal também na Libertadores. Ninguém esperava que ele fosse jogar tão mal contra a Universidade Central da Venezuela. Criou um clima ruim com a torcida, Adriana. Você falou que a torcida pode apoiar, vai apoiar, sempre apoia, mas
terminou o jogo vaiado da Libertadores. Enfim, o Corinthians é favorito, sim, contra o Mirassol, mas não é tanto. O Corinthians tem o favoritismo, mas nos últimos anos a gente viu surpresas nessa fase aí de mata-mata, né? Eu queria saber de você se o fator jogar em casa realmente faz diferença. O fator casa é importante, mas não decisivo. Principalmente quando um time vem instável e como as vagas valem um jogo só, esse confronto é assim, um confronto que pode ter surpresa, porque o São Paulo vem de uma remontagem, vem de um técnico pressionado. O Zubeldia, ele ficou 4 partidas sem vencer com o São Paulo, já tem até conversa da diretoria com o Fernando Diniz. Enfim, o São Paulo entra pressionado e o Novo Horizontino vem tranquilo e até mais estimulado, porque pela primeira vez ganhou na fase da Copa do Brasil. Tem um time super bem montado na mão do Eduardo Batista. Pode ser um confronto também muito surpreendente. Cosme e Adriana, a presença do Neymar, né, foi uma sensação nessa fase de grupos do Paulistão, né? E no domingo, o Santos de Neymar pega o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, né? Esses dois times já se enfrentaram na semifinal do ano passado e é um confronto que, ultimamente, a gente já tem dito que é um clássico. Dá para dizer isso, Cosme? Já é praticamente um clássico, Santos e Bragantino? Pelo potencial dos dois times, sim, mas por dentro de campo, nesse ano, não. O Bragantino fez uma reformulação gigante, quase foi rebaixado no ano passado, pegou jogadores esse ano abaixo da média, sofreu demais para classificar, jogando contra o Souza na Copa do Brasil, o time da Paraíba, ganhou nos pênaltis. O Bragantino vem mal no campeonato, mas lembrando que vai ser a 5ª partida do Neymar, depois de ele ficar 1 ano e 1 mês sem jogar. O Santos ganhou 3 partidas contra times mais fracos, mas quando pegou time que tem estrutura, empatou com o Novo Horizontino, mesmo com o Neymar, e perdeu para o Corinthians. O Santos é um time ainda limitado, só que o Bragantino é mais ainda. Então, acho que o Santos tem toda a condição de chegar à semifinal. Eu queria continuar um pouquinho com você nesse assunto Neymar, Cosme. Me diz uma coisa, nessa altura do campeonato, né? Qual é a importância da presença dele no elenco do Santos, né? O que você espera para o domingo? Você estava dizendo aí sem aprofundar a questão da vida pessoal dele, mas ele, bem ou mal, acaba servindo de exemplo para todos os parceiros dele, né? Você acha que no domingo a presença do Neymar, né, agora nessa fase do campeonato, pode fazer diferença dentro de campo? Sim, o Neymar pode decidir contra o Bragantino. O time depende muito do Neymar, mas o Neymar trouxe tanta confiança que, assim, confiança é um fato muito importante no time. O Pedro Caixinha, o técnico, ele vai montar um esquema que ele saiu do Bragantino, ele sabe o ponto fraco, o ponto forte do adversário, principalmente mesmo depois da reformulação. Então, o Santos vai pressionar, vai para cima. O Neymar é capaz, sim, de desequilibrar essa partida para o Santos, mas eu repito, é sempre uma incógnita. Eu falei ontem com o preparador físico, ele vem de 1 ano e 1 mês sem jogar. Ele vai pela 5ª partida seguida. Então, é para ter um pezinho atrás. Mas enquanto o Neymar tiver fôlego, ele é capaz de desequilibrar e fazer coisas que ninguém imagina nesse futebol brasileiro. Cosme e Adriana, vamos falar de outro confronto aí, Novo Horizontino e São Paulo. O que você acha que o Novo Horizontino precisa fazer para ter chances reais de eliminar o São Paulo no Morumbi? Já fez isso uma vez. O Novo Horizontino está tendo um pouquinho mais de sorte, porque 2 anos seguidos ele quase subiu para a Série A. O Eduardo Batista é um treinador muito moderno, ele conseguiu montar de novo um time intenso, de muita vibração, de muita pressão, marca a saída de bola do adversário e não se intimida jogando fora de casa. O São Paulo vai entrar em campo bem diferente do ano passado, quando entrou mais tranquilo e acabou perdendo essa partida para o Novo Horizontino por conta de falta de intensidade. O Zubeldia sabe que, viu, Jean, que vale o emprego dele. Se ele for eliminado, o técnico argentino é demitido. Então, esse São Paulo que a gente vai assistir vai ser muito competitivo, mas o Novo Horizontino tem potencial para tirar o São Paulo do Paulista de novo.
E o Palmeiras, Cosme, quais são aí os maiores desafios do time de Abel Ferreira nesse confronto contra o São Bernardo, que é o dono aí da melhor campanha do Grupo D fora de casa? O Palmeiras vai ter que se superar, porque o São Bernardo já está pronto. Essa é a grande dificuldade. Para mim, o Palmeiras se complicou por conta de economia, da Leila, presidente do Palmeiras, pensar mais no clube como instituição financeira do que como clube. Demorou para contratar e o Palmeiras vai ter que correr atrás. Para mim, eu acho que esse jogo é o jogo que pode surpreender. O São Bernardo tem força física, tem estrutura tática e tem jogadores que podem tirar o Palmeiras do campeonato. Saindo um pouco dos times grandes, Cosme, na tua opinião, o nível técnico das equipes do interior aumentou aí a ponto de equilibrar os duelos contra esses times da capital? Para mim, sem dúvida, que a gente conhece muito bem a estrutura do Novo Horizontino e do Mirassol, é muito melhor do que, tirando o eixo Rio-São Paulo, tirando os times de Minas e os times do Rio Grande do Sul, Mirassol e Novo Horizontino bate até times do Nordeste, se equipara, por exemplo, com Fortaleza. Ou seja, a estrutura, o dinheiro, os times do interior têm sim uma capacidade muito maior do que tinham há anos, porque finalmente eles descobriram que o segredo do futebol está na infraestrutura. Então, não será segredo, não será surpresa se o Novo Horizontino da vida, Mirassol ou até o próprio São Bernardo aprontarem e chegar numa final de Paulista. Cosme, jogo decisivo é aquela coisa que jogador grande gosta, né? O que você acha, hein? Quem é que a gente pode ver brilhar a partir de agora no mata-mata do Paulistão? Por exemplo, Neymar criou-se uma grande expectativa, né? Já fez um gol olímpico e tal, mas ainda está muito aquém daquilo que a gente viu. Lucas também é outro jogador que a gente espera muito. Quem você acha que pode se destacar? E eu pergunto isso porque tem muito torcedor que vai a campo para ver o ídolo em campo. Quem você acha que desses craques aí pode brilhar nessa fase do Paulistão? Para mim, acho que os dois estão no Parque São Jorge. Os dois tomaram uma chacoalhada. O Garro até tendo agora toda uma preparação psicológica. É difícil demais alguém que se envolve num acidente fatal. Ele, infelizmente, bateu o carro nas férias. Ele tem um potencial gigantesco. E o Memphis? Ele aproveitou, fez aniversário, fez farras, fez todas as farras do mundo, voltou abaixo do nível técnico, o índice de gordura dele está acima. Esses dois têm muito potencial juntos para fazer com que esse Corinthians chegue onde todo mundo esperava no final do ano passado, porque o Corinthians foi o time que ficou 9 vitórias seguidas, iria arrebentar nesse início do ano, todo mundo pensou. Só que o lado físico pesa. Agora, que esses jogadores têm potencial para roubar o protagonismo do Neymar, eles têm. Pode fazer uma dupla importantíssima com o Memphis e levar esse Corinthians para o título. Cosme, você já falou pra gente da importância do Campeonato Paulista, né? O desempenho agora nas quartas pode ser um indicativo do que a gente pode esperar dos clubes no Brasileirão? Não é o espelho para o brasileiro ainda. Acho que esses times vão mudar muito no brasileiro. Depende exclusivamente de expectativa, porque a expectativa para o Corinthians é se classificar na Libertadores e também ganhar o Paulista. Se isso não acontecer, crise no Parque São Jorge. O Santos fica na dependência de joelhos esperando o Neymar. O São Paulo não sabe se continua com o técnico ou não. E o Palmeiras precisa entrosar um time e a gente não sabe o que vai dar esse novo time do Palmeiras. Ou seja, a gente ainda está vivendo na incógnita. E depois desse super mergulho no Campeonato Paulista, o JR 15 Minutos termina por aqui. Eu quero agradecer demais você que acompanhou a gente. Quero reforçar o convite para Corinthians e Mirassol no Paulistão, 6h30 da tarde, na tela da Record, no domingo. Agradeço muito a participação de Cosme Rimoli, que é colunista do portal R7. Obrigadão, Cosme. Obrigado a você, foi um prazer participar junto com você, com o Jean. E eu não aposto R$10 em nenhum time. Se preparem para surpresas. Estaremos de olho. Eu agradeço demais também a participação do meu colega, parceiro, Jean Brandão, repórter da Record. Obrigadão, Jean. Adriana, obrigado você, um abraço para o Cosme, reforçando o convite, né? Domingo, então, Corinthians e Mirassol, ao vivo na Record, bola rolando a partir de 6h30, mas um pouquinho antes, 6h15, ali já tem o esquenta especial com todas as informações do jogo. Obrigado, gente, e até a próxima. É isso, o esquenta é muito legal, pessoal, todo mundo de olho.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.